Olá a todos, eu sou o Lucas, sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Corumbá, e nesta videoaula eu estarei desenvolvendo o layout para uma tela de login utilizando o Constraint Layout. No decorrer dessa construção, nós utilizaremos os recursos que eu apresentei nas últimas aulas, e além disso, eu apresentarei também o recurso de guidelines, ok? Então, nosso objetivo é chegar neste resultado. E aqui nós temos uma image view com o ícone do Android. Nós temos um text view com um título, né? O nome, é como se fosse o nome da aplicação. Nós temos um text view aqui que está servindo como label para essa caixa de texto, que é o e-mail. Nós temos também um campo de senha que está seguindo corretamente, né, o tipo de entrada para a senha. Eu adicionei uma text view aqui, nós teremos também uma text view que, a princípio, ela não conterá nenhum texto, porém, caso seja necessário exibir alguma mensagem de alerta, de erro para o usuário, essa text view será utilizada. Principalmente para quando o usuário insere algum e-mail, alguma senha que não é reconhecida pelo sistema, né? Aí, através dessa text view, pode ser exibida uma mensagem informando que o usuário ou a senha está incorreto. Nós temos um botão, que é para o usuário submeter esses dados para autenticação. Nós temos também uma opção na qual o usuário poderá clicar para criar uma conta. Nessa aula, nós estaremos fazendo apenas o layout, né? Não haverá nada relacionado à programação. O objetivo aqui é abordar o Constraint Layout, ok? Então, eu já tenho um projeto em branco aqui, onde nós vamos desenvolver esse layout. Antes de tudo, eu vou criar as strings. Então, primeiramente, o título, que no caso é MyApp. Nós temos também label e-mail, para o campo de e-mail. Nós temos label senha, para o campo de senha. Nós temos o botão. Onde o texto é entrar. E nós temos a opção de criar conta, cujo texto é criar uma conta agora. Ok? Agora, vamos começar a adicionar as widgets no nosso layout. Nós já temos aqui, né, o layout definido como Constraint Layout. Basta que nós comecemos a adicionar os elementos. Então, primeiramente, eu vou colocar uma image view, onde a imagem vai ser o ícone do Android mesmo. E eu vou colocar um text view para conter o nome da aplicação, que no caso é string txt title, que é o que nós já definimos no arquivo de strings. Além disso, vamos definir já o text size como 36sp. Sempre que formos definir o tamanho de uma fonte numa aplicação Android, nós devemos utilizar a unidade de medida SP. Ela é similar ao DP, porém ela se adapta à configuração que o usuário tiver selecionado para o tamanho de fonte lá nas configurações do sistema operacional Android. Então, quando o usuário opta por uma fonte maior ou menor lá nas configurações,
Se eu estiver utilizado a unidade de medida SP, a minha aplicação, né, o tamanho de fonte da minha aplicação vai acompanhar essa configuração do usuário. Então, nós já temos aqui o nosso text view com texto. Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dessa imagem. Eu vou adicionar as constraints aqui no meu text view para que ele se alinhe corretamente a imagem na vertical, ok? Então, adicionei uma constraint top e uma constraint bottom. Agora, eu quero que esses dois elementos eles fiquem centralizados, né? A dupla fique centralizada horizontalmente no meu layout. Conforme nós vimos na aula anterior, para fazer isso, nós precisamos criar uma corrente. Tá? Uma corrente consiste em fechar o circuito, né, entre esses elementos da seguinte forma. Eu vou adicionar uma constraint do ImageView para o elemento Pi, para o meu layout. Vou fazer o mesmo com a minha TextView, certo? Aí eu preciso adicionar agora uma constraint que saia da ImageView e vá para o TextView. E também preciso fazer uma constraint que saia do TextView para a ImageView. Vamos puxar uma constraint aqui da ImageView para o TextView. E agora, se eu tentar fazer isso pelo editor, né, puxar a outra constraint que ficou faltando, eu não consigo, certo? Então vamos fazer isso pelo modo texto. Antes de seguir, né, vamos definir os IDs aqui para os elementos, certo? Aí, como eu alterei aqui, eu preciso atualizar também onde eu adicionei constraints. Ok? E vamos fazer o mesmo com o TextView. Aí, mesma coisa, eu preciso atualizar na constraint do outro elemento. Enfim, o que nós precisamos fazer agora é criar uma constraint que saia do TextView para o ImageView. Então, vamos lá. Constraint start to end of icon app. Ok? Então, como eu tenho uma constraint que sai do ImageView para o TextView e também uma constraint que sai do TextView para o ImageView, formou-se o que é chamado aqui no Constraint Layout de corrente. Ok? Quando nós temos uma corrente, nós podemos adicionar uma configuração. Né? A princípio, ela já se centraliza de certa forma, mas nós podemos adicionar uma configuração para informar como que vai ser a forma, né, de distribuição desses elementos. Então, horizontal chain style, por padrão, ele está como espalhado, né, spread. Então, ele espalhou o espaço disponível entre esses elementos. Eu posso colocar como package, que aí essa dupla vai realmente ficar centralizada sem nenhum espaço entre eles. Claro que não é interessante, né, deixar sem nenhum espaço. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui no TextView, vou adicionar uma margem esquerda. Ok? E nós já temos nossa dupla aqui bem centralizada. Agora eu preciso adicionar também uma constraint dizendo uma constraint vertical para a minha ImageView. A minha TextView já tem uma constraint vertical e ele vai se posicionar de acordo com a ImageView. A ImageView ainda não possui a constraint vertical. Então eu vou adicionar aqui agora essa constraint vertical, né, ligando ele ao topo do elemento Pi, e eu vou adicionar uma margem. Ok? Vou deixar assim. E vamos começar a adicionar os demais elementos. Então, vamos precisar de uma TextView para label,
uma caixa de texto para este e-mail, eu posso, ao invés disso, já puxar uma caixa de texto já customizada para e-mail. Outra text view, uma caixa de texto para senha, outra text view, um botão e outra text view, certo? Então, todos os elementos que nós precisamos já estão aqui na tela. Vamos começar criando IDs adequados para eles. Eu vou chamar esse daqui de label e-mail. E vou adicionar já a string label e-mail. Esse daqui eu vou chamar de edit e-mail. Aqui nós teremos label senha. Aqui nós teremos um edit senha. Eu vou chamar esse elemento de text alerta. No caso aqui, por padrão, ele vai ficar sem texto, mas eu vou deixar esse texto aqui para que o elemento não desapareça da tela, por enquanto. Aqui, vou chamar de btn entrar. Vamos definir o texto. String btn entrar. Eu me esqueci de definir o texto desse elemento. String label senha. Ou melhor, criar conta. E o seu texto. Ok? Bom, além disso, eu vou configurar o tamanho da fonte desses elementos. Para ser mais rápido, não precisar ficar pesquisando aqui, eu vou fazer isso pelo modo texto. Então aqui, eu quero o tamanho 14. Aqui eu quero tamanho 16. Aqui 14. Aqui tamanho 16. Aqui no meu alerta também quero tamanho 16. No botão tamanho 16 e no criar conta tamanho 14 mesmo. Ok? Então vamos lá agora fazer o posicionamento desses elementos. Eu vou começar por aqui, pelo elemento que está mais acima, e eu vou definir uma constraint para a esquerda e uma constraint para a direita, tá? Ligando-se ao elemento pai. Nós podemos deixar uma margem aqui de 16 para a esquerda, ou melhor, 32. E podemos posicionar esse elemento todo à esquerda. Porém, eu vou fazer diferente. Eu vou utilizar o match constraint para que virtualmente ele ocupe esse espaço. Então,
Eu vou utilizar agora este elemento como base para o posicionamento dos demais. Certo? Vou aplicar a mesma propriedade para todos eles. Então, reparem que eu estou posicionando horizontalmente todos os elementos seguindo o que nós criamos no primeiro elemento, que é a label e-mail. Certo? Eu ainda não estou colocando as constraints verticais, tá? Apenas as horizontais. Então vamos lá, constraint esquerda, constraint direita, o mesmo aqui. Opa, na verdade eu queria orientar todos pelo elemento de cima. Ok? Bom, pessoal, diferente dos demais elementos, essa text view eu quero que ela fique centralizada e não utilizando todo esse espaço e com o texto à esquerda. Eu quero que ele permaneça centralizado mesmo. Então, a primeira opção que nós pensaríamos era em deixar como wrap content mesmo, certo? Porém, nós temos um pequeno problema neste caso. Diferente dos demais elementos, nós não sabemos qual vai ser o tamanho do texto, né? Até que tamanho que pode vir o texto neste elemento, né? Pode ocorrer alguma situação de erro onde a mensagem exibida pode ser um pouco maior do que nós esperamos. E aí, no caso do wrap content, no caso do wrap content, como está configurada a sua largura no momento, nós podemos ter um pequeno problema. Suponha que nós tenhamos uma mensagem um pouco extensa. Para a gente simular isso, eu vou colocar um texto aleatório aqui. Ok? Vejam só. Quando nós utilizamos o wrap content, o elemento vai realmente respeitar, né, ele vai se adequar ao conteúdo que ele possui. E isso pode levá-lo a desrespeitar as constraints. Ok? Então, neste caso, onde nós não sabemos o tamanho máximo que esse texto pode chegar, eu só tinha me esquecido de adicionar a constraint aqui à esquerda. Essa daqui eu vou alterar de posição. Né? Mas, novamente, nós não sabemos até que tamanho que esse elemento, até a quantidade máxima de texto que ele pode ter. Isso é algo indefinido. E aí, caso ele venha a ter um conteúdo que ultrapasse, né, essa dimensão aqui, ele vai desrespeitar as constraints. Então, não vai ser interessante deixar aqui a largura como wrap content. Tá? Nesse caso, nós vamos definir também como match parent, match constraint, porém, nós vamos alinhar o texto de outra forma. Text align, center. Ok? Então, o elemento, a text view, ela está utilizando essa largura, certo? Se nós, por um acaso, se por acaso vir uma mensagem extensa aqui, ela vai crescer verticalmente e não vai chegar a desrespeitar a constraint que nós definimos. Ok? Então, prosseguindo, o botão, como é um caso onde nós sabemos que o texto dele vai ser esse mesmo, né?
Então nós não temos essa preocupação. O mesmo vale para este elemento. Certo? Eu vou definir uma outra cor para este elemento. Então, color, text color, eu vou definir como 0064 BD. Ok? Bom, então, horizontalmente, né, as constraints horizontais elas já estão bem definidas, ok? Faltam as constraints verticais. Então vamos começar a trabalhar isso agora. E eu vou fazer o seguinte. Nós podemos fazer todo aquele passo a passo de adicionar cada uma das constraints aqui, ok? A fim de criar uma corrente entre todos esses elementos, certo? É uma das abordagens possíveis. Porém, uma outra abordagem que nós podemos utilizar é de selecionar esses elementos e utilizar um atalho aqui do editor que já gera a corrente, né, horizontal ou vertical, no caso aqui. Claro que nós queremos uma corrente vertical. E aí, quando nós utilizamos esse recurso, ele automaticamente adiciona todas as constraints verticais, né, já que a gente utilizou o atalho para essa ação. Então, ele já adiciona todas as correntes verticais e nós não precisamos fazer isso, né? Mas se nós viermos aqui no modo texto, reparem que ele adicionou constraint top nesse último elemento, né? Aqui nós temos constraint top e constraint bottom. Enfim, em todos os casos ele adicionou as constraints a fim de obtermos uma corrente. Certo? Claro que agora eu preciso configurar melhor essa corrente. Primeiro, eu quero que os elementos fiquem próximos um do outro e não espalhados, né? Então, eu vou configurar a corrente, né, o estilo de corrente, e para configurar esse estilo, nós precisamos ir no primeiro elemento da corrente, no caso, é este daqui, né? O primeiro elemento da corrente é essa label, e nós adicionamos aqui a propriedade chain style. Como agora nós temos uma corrente vertical, eu vou usar constraint vertical underline chain style. E eu quero a opção package. Certo? Aí todos os elementos se aproximaram. E agora eu preciso adicionar margens também, porque não é nem um pouco interessante que eles fiquem totalmente grudados, né? Não é interessante que eles fiquem colados um no outro. Então, eu vou colocar uma margem inferior nessa label, de tamanho 8. Nesse edit text, eu vou colocar uma margem maior, de tamanho 16. Deixa eu testar 24 aqui, melhor. Aqui, novamente, tamanho 8. Aqui, 24. Ou melhor, essa daqui eu não quero estender tanto. Então, eu vou colocar como 16. Aí, abaixo desse, eu coloco 16 também. E aqui, 16. Ok? Então, nós temos aqui a nossa tela de login. Se eu quiser, eu posso regular essa corrente para que ela fique mais para cima ou mais para baixo, né? Essas caixas. E agora nós podemos testar
isso em diversas resoluções de tela, que a minha tela vai estar flexível, certo? Eu vou testar aqui numa tela pequena, small screen. Vejam só, nós temos aqui o layout ficou mais apertadinho, mas como vocês podem ver, ele está flexível. Se eu testar em outras resoluções, como por exemplo Nexus 5, enfim, nós temos esse resultado. Eu vou executar aqui na nossa máquina virtual. Ok. Nós já tínhamos a aplicação aqui rodando, mas só para testar se está tudo correto. Joia. Então, nossa aplicação aqui, nós obtivemos esse resultado. Ok? E antes de finalizarmos, agora vamos alterar algumas coisas. Apesar de conseguirmos alcançar o resultado, né, pretendido, não é muito adequado, né, nós adicionarmos tanta responsabilidade em um elemento da tela assim, como nós fizemos, né? Se por um acaso esse elemento for removido ou for alterado, ele pode ocasionar toda a desconstrução de todo o nosso layout, certo? Uma vez que todos as widgets daqui para baixo estão utilizando ele como referência, né? Com exceção dessa caixa de texto que eu acabei fazendo diferente. Mas de qualquer forma, qual que seria o método correto para fazer isso? Mais adequado? Não seria também adicionar, né, em vez de colocar o constraint para cá, nós utilizarmos o elemento que está logo acima. Ok? Também não seria o meio adequado. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, nós estamos utilizando outros elementos para posicionamento, sendo que aqui o nosso objetivo é que todos eles fiquem apenas obedeçam a uma margem, correto? Então, apesar de que o Constraint Layout, né, ele oferece recursos justamente para a gente conseguir posicionar um elemento com relação a outro, nesse caso, seria mais adequado utilizarmos uma guideline. Então, eu vou remover todas essas constraints. Todas essas constraints horizontais. Ok? Até mesmo essa. Aí vamos então adicionar as guidelines. Então eu vou vir aqui em Layout e vou utilizar uma guideline vertical, aqui lado esquerdo, e uma guideline vertical do lado direito, certo? Utilizando o editor, nós podemos configurar a guideline, né, para definir a distância dela para o elemento pi, né, no caso nossa constraint layout, ou utilizando a esquerda ou utilizando o lado direito. No caso, esse aqui já está correto, esse aqui eu vou clicar para inverter, certo? O mesmo poderia ser feito através do modo texto. Vejam só, aqui nós temos as nossas guidelines, a orientação dela é vertical, ok? E aqui nós podemos configurar como end ou como begin, certo? Eu quero que a distância dela para o lado esquerdo seja de 32, conforme nós estávamos fazendo anteriormente. E para o lado direito a mesma coisa. Certo? Aí vai ficar
exatamente onde estavam os elementos que nós tínhamos na tela, pois todos eles tinham margem esquerda de 32 e margem direita de 32. Agora, eu vou ligar a constraint de cada um deles a guideline, certo? Então, as constraints elas podem ser ligadas a outros elementos da tela, outros widgets da tela. Ela pode ser ligada ao elemento pi, no caso o layout, e ainda podem ser ligadas a guidelines, tá? A linhas guias. Então, apenas adicionando as constraints que nós havíamos removido. E agora, nós temos o mesmo resultado, só que de uma forma em que nenhum elemento aqui, né, ao ser alterado, removido, pode ocasionar a desconstrução do nosso layout. Nós não estamos sobrecarregando um determinado elemento, né, com relação à responsabilidade. Ok? Então, eu vou executar novamente. Um instante. E aqui está o mesmo resultado, certo?